Abra sua Bíblia no livro do Eclesiastes, capítulo 5 do Eclesiastes. Eclesiastes 5, eu lerei os versos 8 a 20. Eclesiastes, capítulo 5. Versos 8 a 20. Acompanhe com atenção, com interesse, a leitura da palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Diz o seguinte, Eclesiastes 5, de 8 a 20. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes ainda outros mais elevados, que também exploram. O proveito da terra é para todos. Até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi: boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe encheu o coração de alegria. Até aí o verso 20. Mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ajude a ter boa compreensão do ensino desta passagem. Senhor, damos-te graças por nos permitires voltar a este local de adoração. Obrigado por participarmos desse ajuntamento mais uma vez. E agora, Senhor, nós queremos suplicar-te a bênção da iluminação. Que o teu Espírito Santo esteja iluminando a todos nós,
de uma maneira tal que possamos ter uma boa compreensão do sentido desta passagem e que, por meio dela, nós sejamos instruídos por Ti mesmo. Faze isto, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você que tem nos acompanhado pelas páginas do Eclesiastes, você já sabe que no livro do Eclesiastes, Salomão, que nós acreditamos ser o seu autor, está fazendo uma análise da vida debaixo do sol. Está fazendo uma análise da existência humana debaixo do sol. E, ao mesmo tempo, ele está narrando aos seus leitores as suas conclusões resultantes desta sua análise da vida. Na passagem de hoje, ele vai mostrar a nós que o amor ao dinheiro é uma daquelas coisas que tornam a vida debaixo do sol inútil, vaidade, correr atrás do vento. Então, o assunto de Salomão nesta passagem é o amor ao dinheiro. Salomão não está aqui com isto dizendo que o dinheiro seja algo mal em si mesmo. Ele não está dizendo que o dinheiro seja inerentemente mal. O problema aqui não é o dinheiro em si. O problema apontado por Salomão é o fascínio pelo dinheiro. O problema do qual Salomão trata aqui é a nossa atitude para com o dinheiro. Então, propósito de Salomão nesta passagem é alertar aos seus leitores para os perigos de uma vida vivida em função do dinheiro. Ele está aqui alertando aos seus leitores para o risco de viver uma vida que seja movida pelo dinheiro e por aquilo que o dinheiro pode comprar. Então, esse é o assunto de Salomão nesta passagem. E ele começa a passagem mostrando a universalidade do problema do qual ele pretende tratar. Ele mostra como as estruturas da sociedade humana são minadas por esse fascínio que o dinheiro exerce sobre nós. Vejam aí, na Bíblia, dê uma olhada na sua Bíblia, verso 8, ele diz o seguinte: se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora. E sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. Então, Salomão descreve a existência humana debaixo do sol como uma estrutura de poder na qual cada pessoa é ao mesmo tempo explorador e explorado. Ele descreve a existência debaixo do sol em termos de uma estrutura de poder em que aquele que está
abaixo na pirâmide social, é explorado e, por sua vez, explora outros que têm abaixo de si por pura ganância. Então, o que Salomão está mostrando é como é que a avareza, a ganância, contamina a vida debaixo do sol. Debaixo do sol, diz Salomão, somos todos opressores e oprimidos. Debaixo do sol, diz Salomão, somos todos exploradores e explorados. A ganância, então, segundo Salomão, permeia toda a existência humana debaixo do sol. A ganância, a avareza, segundo Salomão, não é um problema exclusivo de pessoas ricas. O amor ao dinheiro, segundo Salomão, é um problema de todos nós. Todos nós conhecemos esta atração que o dinheiro exerce sobre as pessoas em geral. É por isso que Salomão diz aí, no verso 8, se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, ele diz, não te maravilhes de semelhante caso. Em outras palavras, Salomão está dizendo, não fique surpreso, não se surpreenda quando você vir a máquina estatal sendo usada de maneira desonesta, sendo usada de maneira fraudulenta. Não te maravilhes, não fique surpreso quando você vir o dinheiro que deveria ser usado para o bem comum parar na conta de pessoas corruptas. Não fique surpreso quando você vir o dinheiro que deveria ser usado na educação, na saúde, na infraestrutura, ser desviado. Você não deveria se surpreender com estas coisas que acontecem debaixo do sol. Por quê? Porque a avareza, a ganância, o amor ao dinheiro permeia a vida, a existência humana debaixo do sol. Então, a questão aqui nesta passagem não é se você tem muito dinheiro ou se você tem pouco dinheiro. A questão que Salomão levanta aqui é o eixo em torno do qual a sua vida está girando. A questão aqui, a pergunta que esse texto, que essa passagem nos leva a fazer é: em função de que você está vivendo? O que te move na vida? Você vive em função do dinheiro e das coisas que o dinheiro pode comprar? O que te move, o que te tira da cama de manhã é esse fascínio pelo dinheiro? Então é isso que Salomão está levantando nessa passagem. Todos nós gostamos de dinheiro. Ter mais dinheiro é uma tentação que afeta a todos, ricos e pobres. Todos nós conhecemos esta atração que o dinheiro exerce. Todos nós corremos o risco de sermos arrastados pela avareza. Portanto, meus irmãos, o texto que nós temos diante de nós hoje trata de um problema que é de todos nós. É um problema seu e é um problema meu. E Salomão hoje deseja ajudar a você e a mim a sermos mais sábios, mais prudentes na nossa relação com o dinheiro. Por isso,
ele trata nesta passagem da vaidade de amar o dinheiro e viver em função dele. Esse é o assunto. É sobre isso que Salomão está tratando aqui. Então, depois de mostrar a universalidade do problema do qual ele vai tratar, Salomão passa a dar as suas razões pelas quais ele entendeu que o amor ao dinheiro é uma daquelas coisas que faz da nossa existência vaidade de vaidades e correr atrás do vento. Em primeiro lugar, Salomão diz que o amor ao dinheiro é vaidade, porque as pessoas que vivem para o dinheiro nunca se fartam. Veja aí na sua Bíblia, o verso 10, Salomão diz: quem ama o dinheiro jamais se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Então, a primeira razão pela qual o amor ao dinheiro faz da existência humana vaidade é que a sede de ganhar dinheiro é insaciável. Os que vivem em função de ganhar dinheiro nunca se satisfazem, nunca se darão por satisfeitos. Ganhar dinheiro para aquele que ama o dinheiro é como beber água do mar. Quanto mais bebe, mais sede tem. Portanto, para aqueles que amam o dinheiro, ganhar dinheiro só lhe aumenta mais o desejo de ter e possuir mais. Certamente você já ouviu falar na família Rockefeller. John Davidson Rockefeller é aquele famoso magnata do petróleo. E ele foi o primeiro bilionário da história moderna. E perguntado sobre o quanto de dinheiro que uma pessoa precisa para ser feliz, ele respondeu: um pouquinho mais. Ou seja, se você depende de dinheiro para ser feliz, você sempre precisará de um pouquinho mais. Quem ama o dinheiro jamais se farta dele. Quem ama a abundância, diz Salomão, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Diz o verso 10 aí do nosso texto. Então, em primeiro lugar, o amor ao dinheiro torna vaidade a existência humana, porque aquele que ama o dinheiro se torna cada vez mais sedento dele na medida em que o possui. Então, essa é a primeira razão que Salomão dá aí e está no verso 10. Segunda razão. Em segundo lugar, Salomão diz que o amor ao dinheiro é vaidade, porque aquele que aumenta a sua renda, aumenta também as suas despesas. Isso está no verso 11. Veja aí o verso 11. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os olhos? Então, Salomão está dizendo aí que ele constatou na sua análise da existência humana debaixo do sol, que na mesma medida em que aumentam os ganhos, aumentam o patrimônio,
também aumentam as despesas. Onde os bens se multiplicam, diz Salomão no verso 11, também se multiplicam os que deles comem. Quanto mais dinheiro você ganha, maior será, por exemplo, a mordida do leão do imposto de renda. Não é assim? Ao adquirir aquela mansão dos sonhos, não se iluda, você estará adquirindo também mais boletos, mais despesas. Despesas que você não tinha antes, não é? Gastos com a manutenção da piscina que você não tinha antes, você vai ter agora. Gastos com a jardinagem, gastos com a segurança, gastos com a criadagem. Então, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem, diz Salomão. E veja a segunda parte do verso 11. Ele faz uma pergunta interessante. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os olhos? Com isso, você só vê o seu dinheiro um pouquinho. O único proveito será ver o seu dinheiro com os olhos. O dinheiro chega, dá um oi para você e depois diz tchau. Não é? É oi e tchau. É isso que Salomão está dizendo aí. Mais dinheiro, mais boleto para pagar. Então, Salomão diz, eu percebi ao analisar a vida debaixo do sol, que o amor ao dinheiro torna a nossa existência vazia, vã, fútil, vaidade de vaidade, e esta é a segunda razão que ele dá. Terceira razão que Salomão dá. A terceira razão é que o amor ao dinheiro faz da existência humana vaidade, porque o dinheiro traz consigo inquietação para aqueles que o amam. Aqueles que amam o dinheiro, quanto mais dinheiro tem, maior é a inquietação do coração. Esta é a constatação que Salomão faz aí no verso 12. Dê uma olhada no verso 12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. É irônico isso, não é? A gente pensa que se ajuntar um pouco mais de dinheiro, construir um bom patrimônio, isso vai proporcionar um sono tranquilo, não é verdade? Mas aqui Salomão está dizendo que isso não funciona assim para aqueles que amam o dinheiro. Pelo contrário, Salomão diz aqui que aquele que ama o dinheiro, quanto mais dinheiro tem, mais inquietação, mais insônia terá. Para aquele que ama o dinheiro, basta uma oscilação na balança comercial da China, lá do outro lado do mundo, para ele perder o sono aqui. E tal inquietação não é sem razão, não é sem motivo. A Bíblia ensina, e é isso certamente que Salomão tem à mente, a instabilidade do dinheiro. O risco de perder o que se tem é muito real. Vejam aí no verso 14 como Salomão fala desta possibilidade de se perder o que tem. Verso 14. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Basta uma catástrofe natural,
seca, enchente, um terremoto, basta um problema na economia global, basta um negócio mal feito para se ver o dinheiro que se tem bater asas e você ficar a ver navios. E diz Salomão, e os seus herdeiros de mãos abanando. Então, aquele que ama o dinheiro estará sempre cheio de inquietações por causa da instabilidade do dinheiro. E no verso 13, Salomão diz que tal inquietação é danosa, causa danos. Ele diz, grave mal vi debaixo do sol. As riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano. Aquele que ama o dinheiro, diz Salomão, ele tem uma relação insalubre com o dinheiro. O amor ao dinheiro causa inúmeros danos, além da insônia. Por causa da ansiedade, o amor ao dinheiro pode levar você à irritabilidade, à impaciência, com diversos sintomas físicos. Sensação de falta de ar, respiração curta, aperto no peito, ondas de calor, calafrios, formigamentos, tremores, náuseas, tudo isso pode ser a somatização da inquietação causada pelo amor ao dinheiro. Enfim, o amor ao dinheiro abre feridas na alma e no corpo. Por isso, Salomão diz que o amor ao dinheiro faz da existência humana vaidade de vaidades e correr atrás do vento. Está aí no verso 13, grave mal vi debaixo do sol. As riquezas que seus donos guardam para o próprio dano deles. Irmãos, o maior dano que o amor ao dinheiro pode causar à sua vida é o dano espiritual. É no seu relacionamento com o Senhor. Jesus Cristo disse que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Então, para Jesus Cristo, o dinheiro é um ídolo concorrente do Deus verdadeiro. Nós temos a tendência de buscar no dinheiro aquilo que deveríamos buscar no Senhor. Aquele que ama o dinheiro, irmãos, tem uma relação de natureza religiosa com o dinheiro, é adoração mesmo. Por isso Jesus Cristo disse que você tem que fazer a opção, ou você adora o dinheiro, ou adora ao Senhor. São deuses concorrentes, que disputam o seu coração. Paulo disse que o amor ao dinheiro pode afastar você do Senhor. Lembra que ele escreveu a Timóteo? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E Paulo diz, e alguns, nessa cobiça, por causa do amor ao dinheiro, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É por isso que nós incluímos aqui, no momento de adoração a Deus, o ofertório. O ofertório é incluído aqui na nossa ordem litúrgica
para que nós tenhamos a oportunidade de treinar o nosso coração e ensiná-lo a não confiar no dinheiro, a renunciar o dinheiro como Deus. Quando você deposita o seu dinheiro no gasofilácio, você está treinando o seu coração. Você passa a semana ouvindo pregações consumistas, não é? Materialistas. Os profetas do materialismo, os profetas do consumismo, buzinam na sua orelha a semana toda que a sua felicidade, que a sua segurança, que o sentido da sua existência está no dinheiro. Então você ouve durante a semana esse tipo de mensagem o tempo todo. Aí no domingo você vem aqui para corrigir o seu entendimento a respeito dessas coisas. No domingo você vem aqui e na hora do ofertório você é lembrado no culto de que o dinheiro não é o seu Deus. Então, esta é a terceira advertência que Salomão apresenta a respeito do amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro traz inquietação para o coração, causa enfermidades e mina a sua vida espiritual. Por isso, ele diz que o amor ao dinheiro é uma daquelas coisas que faz da existência humana debaixo do sol vaidade de vaidades. Quarto lugar, a quarta razão que Salomão dá, ele diz que os que amam o dinheiro devem considerar a transitoriedade da existência humana neste mundo. Irmãos, todos nós vamos morrer. Isso é verdade. Mais cedo ou mais tarde, vamos deixar esse mundo. E como diz Jó, nu eu entrei nesse mundo e nu deixarei esse mundo. Em outras palavras, você vai deixar esse mundo e não vai levar absolutamente nada. Então, esta é a outra consideração que Salomão levanta aqui. Dê uma olhada nos versos 15 a 17. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio. Você não trouxe nada para esse mundo e nada levará dele. E do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidade e indignação. Você, mais cedo ou mais tarde, estará no leito de morte. Todos nós estaremos, mais cedo ou mais tarde, no leito de morte. E quando estivermos no leito de morte, aqueles que viveram em função do dinheiro vão descobrir que não valeu a pena. Se você amou o dinheiro, você, quando estiver no leito de morte, vai descobrir que correu atrás do vento e que a sua vida foi vaidade de vaidades. Assim, Salomão está aqui descrevendo o amor ao dinheiro como um grande mal. Ele percebeu que o fascínio que o dinheiro exerce sobre nós pode fazer a nossa vida se tornar nulidade, vaidade de vaidade e correr atrás do vento. Mas notem que a partir do verso 18, dê uma olhada na sua Bíblia, a partir do verso 18, a conversa muda.
Até o verso 17, Salomão vai descrevendo a vida debaixo do sol como vaidade. Veja no final do verso 10, ele diz: também isso é vaidade. No verso 13 e no verso 16, ele diz que a vida debaixo do sol é grave mal por causa do amor ao dinheiro. Então, até o verso 17 é uma descrição bastante pessimista da existência humana debaixo do sol. Mas a partir do verso 18, a conversa muda. Salomão diz a partir do verso 18 que viu algo bom debaixo do sol. O que muda? Notem que até o verso 17, em nenhum momento Deus é mencionado. Até o verso 17, Deus está fora da equação. Mas a partir do verso 18, você vai perceber que Deus se torna parte da equação. Note aí que em todos os versos, a partir do verso 18, Deus é citado. Deus está presente. Olha aí no verso 18, não é? Ele termina dizendo o verso 18: durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Verso 19: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, não é? E aí ele cita a Deus mais uma vez, termina dizendo que gozar do seu trabalho é dom de Deus. Deus é citado duas vezes no verso 19. E no verso 20, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Então, queridos, o que muda a partir do verso 18 é que Deus passa a fazer parte da equação. Então, notem que Salomão não está contrastando aqui aqueles que têm dinheiro com aqueles que não têm dinheiro. Não é esse o assunto. Ele não está contrastando aqui aquele que tem muito dinheiro com aquele que tem pouco dinheiro. Qual é o contraste que Salomão está fazendo aqui? Ele está contrastando aquele que ama o dinheiro e aquele que ama a Deus. Aquele que vive para o dinheiro e aquele que vive para Deus. Aquele em cuja equação da vida Deus não aparece e aquele em cuja equação da vida Deus está presente. Esse é o contraste. É isso que Salomão está fazendo aqui. Então, a questão que Salomão levanta aqui não é se você tem muito dinheiro ou se você tem pouco dinheiro. A questão que Salomão levanta aqui é se Deus é parte da equação da sua vida. Salomão está dizendo aquela mesma verdade que Jesus diria mais tarde. O que Jesus disse? Jesus disse que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Qualquer que seja a sua porção, deve ser recebida com o coração agradecido como dádiva de Deus. O que Salomão está mostrando aqui é que a verdadeira alegria, o sentido da vida, a vida que vale a pena ser vivida, independe de quanto dinheiro você tem. Independe da sua porção. Salomão diz aí no final do verso 19 que gozar do seu trabalho é dom de Deus. E no verso 20 ele diz que é Deus quem lhe enche o coração de alegria. Então, o que você precisa aprender aqui é que, se Deus não fizer parte da equação da sua vida,
não importa qual seja a sua porção, não importa quanto dinheiro você tenha. Se você não tiver dinheiro, se Deus estiver fora da equação, se você não tiver dinheiro, a sua vida vai ser de insônia, ansiedade, se você amar o dinheiro, pelo desejo de ganhar dinheiro. Se não tiver dinheiro, sem Deus, a sua vida não vale a pena ser vivida se você for um amante do dinheiro. E se você tiver dinheiro? Se você tiver dinheiro, também vai ser de insônia e inquietação pelo medo de perdê-lo. É isso que Salomão está dizendo aqui. Em última instância, você não precisa de dinheiro para ter uma vida boa e abundante. De que você precisa? Você precisa de Jesus. Simples assim. Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se você tiver Jesus, você terá um coração satisfeito nele, sono tranquilo, desfrutará de maneira alegre e agradecida da sua porção, seja ela muito ou seja ela pouco. Deus soberanamente dá a uns mais e dá a outros menos, mas a sua alegria, a sua felicidade independe disto. Foi isso que Paulo disse. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei viver com muito, eu sei viver com pouco. Por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Em outras palavras, porque eu tenho Jesus. Se eu tiver muito, tendo Jesus, eu terei um coração satisfeito. Se eu tiver pouco, tendo Jesus, eu terei um coração satisfeito. Não ficarei inquieto pelo desejo de ganhar muito dinheiro se não tiver. Não ficarei inquieto pelo medo de perdê-lo, porque a tua graça me basta. Então, esta é a mensagem de Salomão para você hoje. O amor ao dinheiro estraga a sua vida. Dinheiro não é uma coisa ruim em si mesmo, mas a atração que ele exerce sobre nós, o fascínio que ele exerce sobre nós, pode estragar a nossa vida, pode azedar a nossa existência. Dinheiro é um ídolo terrível, difícil de renunciar. Por causa dele, nós mentimos, fraudamos, violentamos uns aos outros. Então, o amor ao dinheiro pode tornar a nossa vida muito amarga. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ensine a viver contentes com a porção que Ele nos der, sabendo que Ele é que satisfaz os anseios mais profundos da nossa alma. Que Ele tenha misericórdia de nós. Amém.